Jesus, Ele é bom. Bom, como eu falei, o assunto é muito amplo e é assunto para seminários, né? Nós vamos então dizer para os irmãos que hoje não é uma mensagem, hoje é uma palestra, mas gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar hoje, porque Deus pode abrir mais a sua mente e que você possa ser uma bênção, uma maravilha, e não venha nenhum tipo de espírito depressivo, de angústia, de tristeza, de melancolia, de raiva, de ódio, influenciar a sua vida. Vamos tratar de um assunto que faz parte importante da nossa vida. É uma pergunta: estou vivendo acima da minha capacidade? Devemos conhecer nossas limitações físicas, emocionais e espirituais. Estou dormindo bem suficientemente? Por que perco o sono? Estou com reserva de energia para usar na hora que necessitar? Estou me alimentando bem? Esses são itens que podem trazer problemas físicos, e esses problemas físicos podem trazer crise depressiva. Então a depressão não é só a área espiritual que você tem que estar pensando nela. Você tem que pensar que há problemas espirituais que traz depressão, e há problemas físicos que também pode trazer depressão. Por isso há uma necessidade de nós estarmos então cuidando bem do nosso corpo, da nossa vida, porque nós somos templo, somos gente, somos ser humano, mas somos templo do Espírito Santo. Então temos que alinhar, cuidar e balancear muito bem, que as duas partes estejam em equilíbrio. Alguns problemas dessas naturezas pode ser que precisa ser tratado ou passar por tratamento clínico. Deus não anula suas leis para favorecer pregadores, funcionários, grandes realizadores, super pregadores e até pregadores consagrados. Também tiveram problemas dessa natureza, pois estiveram sujeitos a leis de Deus. Ele, Deus, colocou um sistema em nossa vida e ninguém pode anular ou violar. Que tipo de fardo estou levando nos meus ombros? Isso há uma necessidade de nós estarmos pensando. Que tipo de fardo? Qual o peso do fardo que eu estou carregando nos meus ombros? Eu estou com estrutura física para suportar? Que pensamento, quem pensamos ser? O que nós pensamos ser? Porventura pensamos que somos Deus? Então nós precisamos estar avaliando que nós somos humanos. Algumas observações: quando uma pessoa chega em um hospital
que tentou suicidar-se, o que é feito imediato é oferecer uma boa refeição, pois os técnicos na medicina informam que quando um organismo fica com taxa de proteína muito baixa, é aí que aumenta o nível depressivo, de depressão, de angústia, de solidão e de isolamento. Então os técnicos na área da saúde, da medicina, informam com base, com pesquisas concretas, que uma pessoa, quando ele está farto, bem alimentado, ele não vai ao suicídio. Então, todas as pessoas que suicidaram, que têm crise depressiva, outras coisas que influenciam essa área, eles se matam, suicidam, as pessoas suicidam quando estão com fome, sem proteína. Então vamos pensar assim: depois que você participa de um churrasco, de um rodízio, participa do rodízio e vai se enforcar? Vai tomar veneno? Agora, se tiver que estamos doendo, com fome, falta de proteína, então pode vir inimigo, e aí então ele está faltando energia física, e essa falta de energia física e proteína pode levar ele ao suicídio. E isso então é pesquisa feita com base na medicina, cientificamente. Logo então, o que relacionamos, até que não é Deus nem o diabo que trabalha nessa área, nós queremos então viver acima da nossa média e capacidade profissional. Todo homem tem uma média, todos nós temos uma média, e todos nós temos um limite. Esse limite não deve ser ultrapassado. Nós temos que entender e obedecer limites. Todo homem que ultrapassa o limite, ele está infringindo uma lei natural, até mesmo fisicamente, contra o seu físico, contra o seu organismo. Deus põe o limite em tudo. E quando Deus põe o limite, então, naquilo que Ele põe o limite, aquilo é estabelecido para obedecer essa regra, que é o limite de Deus. Ontem nós estamos falando, dei uma pincelada sobre os mares. Deus põe o limite no mar, e o mar obedece o limite que Deus pôs. É lógico que nisso aí há um mistério que ninguém sabe desvendar, cientista nenhum, homem nenhum sabe explicar. Por que o mar não dá sobra? Mas a Bíblia então faz nós entender que Deus colocou um limite no mar. Eu preciso ter também o meu limite. Você precisa ter o limite. Nós precisamos ter o nosso limite e precisamos obedecer nosso limite.
caso nós não obedeçamos o limite, então pode vir então a exaustão. E quando vem então esse excesso de canseira, esforço físico, nós falamos no comecinho, que fardo eu levo? Qual é o fardo que eu carrego? Carregar um fardo pesado um pouco é uma coisa, mas a vida toda carregar um fardo pesado, sendo que Jesus, ele quis tirar fardo pesado, ele quis tirar. Ele disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele complementa: aprendei de mim, que sou manso, humilde, de coração, e eu estou no limite de Deus. O próprio Jesus obedeceu o limite, como homem. Ele não ultrapassou o limite. Ele não veio aqui dizendo assim: eu vou aqui me apresentar como super-homem, super-herói. Não, ele obedeceu o limite. A hora que a Bíblia diz assim, que ele dormiu, e o momento que ele dormiu era o momento que os discípulos estavam em luta, porque o vento batia no navio, no barco, e o barco estava para afundar, e Jesus estava dormindo. A Bíblia fala que Jesus comeu, limite como homem, e assim por diante, várias coisas como homem. Ele veio como homem, agiu como homem, e ele era Deus. Mas, meus caros irmãos, nós precisamos então aprender muito com Jesus. Isso significa que queremos viver acima das nossas capacidades físicas. Como estão nossas reações? E os nossos temperamentos? O temperamento que muitas vezes faz nós exceder, porque temos um temperamento de dizer: sou melhor, sou mais capaz, eu vou provar que eu posso fazer mais. E na realidade nós somos todos iguais. Todos têm condições de fazer a sua média. Agora, estou acima da média ou abaixo da média? Estou aquém da realidade ou além da realidade? Então nós mesmos vamos nos avaliar. Quando nós esforçamos tremendamente para uma determinada tarefa, escola, um concurso, precisamos a nota 10, mas não conseguimos tirar a nota 10, tiramos 9. Vamos parar? Não, vamos trabalhar para chegar, ou termos condições de alcançar a meta, que é 10. Mas não vamos então parar porque nós não conseguimos a média ou a nota máxima que nós queríamos, ou que alguém queria que nós tirássemos ou tivesse a nota 10. Quando o pai então esforça o filho e diz assim: você tem que tirar 10. O filho não consegue. O pai precisa entender qual é o limite do seu filho, para não complicar na próxima prova. Então há necessidade de ter um incentivo, há uma necessidade de tem que ser um trabalhar, incentivar, ajudar, motivar, para que
na próxima vez, no próximo exame, no próximo teste, não venha tirar 8, e depois no outro 7. Então nós precisamos então melhorar tanto quanto possível, mas não podemos ser mais do que somos. Paulo diz: sou o que sou. Então sou e devo ser o que sou. Então quando nós começamos a entender essas situações, a gente começa a unir as coisas. A família dividida começa a unir quando nós conseguimos entender a capacidade de cada um da família. Nós, família de Deus, nem todos têm a mesma visão, mesma determinação, mesma destreza, mas todos têm um perfil como membro do corpo de Cristo para o trabalho eficaz da igreja, para o desempenho do trabalhar de Deus pela obra do Espírito Santo, para a realização de um total que o pastor não faz sozinho, mas nós como todos, corpo de Jesus, cada um com sua tarefa, dentro da sua capacidade, do seu limite, desempenha, e o nome de Jesus é glorificado, e o diabo então é colocado por terra. O espírito de depressão, o espírito de tristeza, o espírito que julga, o espírito que quer nos diminuir, que dizer que muitas vezes pôr na cabeça que eu não sou capaz, eu não consegui a mesma meta, o mesmo resultado do meu irmão. Não trabalhamos por comparações, trabalhamos o seguinte: o meu alvo é Jesus, eu olho para Jesus, autor e consumador da fé. Dentro da minha média eu vou desenvolver o meu ministério, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O espírito de tristeza, de julgo, que eu me julgo muitas vezes, ou que alguém me julga, vai ser colocado por terra. Eu vou viver a minha vida em nome de Jesus, o meu Salvador. A Bíblia Sagrada fala, registra profetas maiores, profetas menores, mas não era inferior um do outro. Cada um desenvolveu o seu papel. Os apóstolos, alguém desenvolveram destaque maior, outros menor, mas todos eram apóstolos de Jesus. E assim por diante. Então continuamos na luta e na batalha, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Mais para frente nós vamos falar, ainda hoje, mais sobre isso. E aí então, nós queremos então, com essa introdução, dizer o seguinte: alguém que nos julgam e dizem, se ele é crente, se ele é obreiro, se ele é pastor, ele não pode ter problema na vida dele. Isso não é o irmão que fala, isso é o meu vizinho que fala, é a minha rua, é meus amigos, meus parentes. Mas se ele é apóstolo, ele não pode ter determinadas, não pode passar por determinadas situações, porque ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o bispo. E na verdade nós falamos no começo que a lei de Deus não veio para proteger super nenhum. A lei de Deus, ela vem para todas, para todos. Então, agora nós vamos ler um versículo que é muito conhecido para os irmãos, em Gênesis 2:18. É muito conhecido e nós não poderíamos nessa palestra não deixar de ler.
Gênesis 2:18 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Para quem? Para ele. Deus fez então a mulher para o homem. Não é bom, não é importante, necessário que o homem esteja só. Estava tudo bem, mas o homem estava no meio, tantas coisas boas, e criação de Deus, dos animais, elefante, camelo, leões, urso, zebra, e todos. Mas o homem era o homem, e ele como homem estava só, e Deus falou assim: eu vou fazer uma mulher para que ele não viva em solidão, para que ele não esteja só. Ele tem então uma companheira da espécie dele, porque os animais, cada animal tinha e tem a sua espécie. Sua espécie. Tem vários, mas muitos animais, mas cada animal tem a sua espécie. O camelo não é igual ao leão, não é igual à zebra, não é igual ao urso. Nós podemos dizer assim, os animais domésticos, que nós mais podemos relacionar, cachorro e gato, são dois animais domésticos, mas a espécie é totalmente diferente. O cachorro defende o dono, guarda a casa. O ladrão vem e o cachorro reage. O gato é doméstico, como o cachorro. O ladrão vem, ele só dá uma arrepiada assim, ó, estica o rabo e passa no ladrão assim, ó, assim, ó. Não faz nada. O ladrão rouba, vai embora, ele fica quietinho, nem está aí. O cachorro não, porque as espécies são diferentes. Quando nós entendemos as espécies, quem eu sou, o que Deus quer fazer que eu entenda, então nós começamos então a melhorar nosso comportamento, nossa situação, nosso sistema de vida, o nosso equilíbrio, e aí Deus então vai nos abençoar de uma forma maravilhosa. Mas o certo é, o homem não podia ficar só. Fez Deus uma companheira e deu para ele como uma ajudadora. Agora não era homem só, tinha uma companheira. Irmãos, há muitas coisas que acontecem na área de depressão por não haver companheiro, não haver companheira, não haver um amigo, não haver uma amiga, não haver alguém que a gente possa nos compartilhar, falar, confessar, dialogar. Então entra, como o tema é depressão e isolamento, há um isolamento por falta de alguém para conversar, confiável. E aí então vem a solidão, que a pessoa começa a ficar só. E essa solidão, quando a pessoa fica só, ou a solidão, também há pessoas que não têm condições e não aprendem a se relacionar no meio de grupo. Ele vive só e sente só, porque ele não confia em ninguém para falar os seus problemas, para se abrir, para relacionar-se.
tema do próximo livro, Departamento de Ensino deste ministério, é relacionamento. Relacionamento há várias áreas, e na área que eu posso compreender também, e você, quando eu tenho alguém que eu posso confiar, compartilhar, falar alguma coisa, começo a melhorar a minha vida, o meu sistema de vida. As primeiras palavras, quando fala em família, que se Deus faz uma mulher e dá para Adão, então aí pensamos em família. Quando pensa em família, homem e mulher, pensamos então em filho. Presta atenção, homem e mulher, casal, precisa pensar em filho. É mandamento de Deus. Filho é uma bênção, porque lá em Salmo 127 diz que os filhos são herança de Deus. Herança de Deus. Não é como muito pensam assim, meus filhos são um estorvo, meu filho é embaraço. Depois que meu filho nasceu, minha filha nasceu, as coisas começaram a complicar. Então isso são palavras de maldição que nós devemos evitar, porque nossos filhos, a Bíblia diz que são herança de Deus. E aí então, quando há o casal ou mulher, aos filhos, e aparece a criança, as primeiras palavras que as crianças vão falar é sobre, primeiro, papai, mamãe, mamãe, papai. Normalmente fala-se mamãe mais, porque o filho fica mais perto da mamãe, vovô, vovó, papá, assim por diante. Mas são palavras que querem dizer assim, há uma vida que começou então relacionar-se, compartilhar, falar aquilo que ele começa a sentir dentro dele, o instinto dele, e começa então a dizer, estou conhecendo papai, estou conhecendo mamãe. Então há uma necessidade de nós começarmos então a pensar nisso. Ter uma companhia é melhor do que viver só, ou andar sozinho. Por isso Jesus falou, far-lhe-ei uma adjutora. Não podemos ser órfãos, sem companheiro. Há muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, entram na área de depressão, porque estão na igreja e não acham uma pessoa que ele confia para compartilhar. Então essas pessoas são órfãos na igreja, não tem então intimidade, não tem então alguém que ele confia, que ele possa te alegrar. Irmãos, coisa maravilhosa quando nós podemos compartilhar. Há muitas vezes que nós, na correria de hoje, nós não temos tempo para sentar com o irmão, com a irmã e conversar. De repente você está numa viagem, né? E aí a gente começa a conversar, tem mais tempo, compartilhar, como aquilo faz bem. O vô foi conosco, né? Mas como é gostoso, vô, ter você na nossa companhia. Outros irmãos que viajaram comigo, e a gente então conversa, e aí começa a contar as coisas, e começamos a falar, aquilo faz o quê? Faz nós curarmos alguma coisa, tirar algumas angústias, algumas coisas que acontecem, que está dentro de nós, na conversa, na forma de compartilhamento, na forma então de nós nos conversar um com o outro, a gente é curado. Então vamos dizer assim, há a cura para quem tem crise depressiva, a cura pela palavra, a cura pela fala, a cura pela expressão, a forma de eu me expressar.
com meu Pai celestial, com meu Pai na minha família, com minha mãe, com meus irmãos, com minha família, e aqui na igreja, como está essa área de compartilhamento? Alguém chega assim e fala assim: pastor, precisaria ter um particular contigo, uma conversa contigo. E aí vai e fala os problemas. O pastor muitas vezes não pode fazer nada, e muitas vezes ele está sentindo até que não está potente para até aconselhar. Ele faz o possível dentro do possível, e usando a palavra de Deus, mas a pessoa só de ir lá e falar com o pastor, ele começou a cura. Na área de psicologia, há irmãos aqui que estão formando em psicologia, e quem sou eu para falar? Não é o psicólogo que cura o paciente, é o paciente que se cura por falar com o psicólogo. Eu, que tenho meus problemas físicos, psíquicos, espirituais, emocionais, eu devo entrar, como o hino que cantamos agora mesmo, na sala do trono, para falar com o meu Jesus, que Ele é o meu psicólogo, é o meu médico, meu conselheiro, para falar com Ele, e aí então eu começo a ser curado dos meus traumas, de tudo aquilo que muitas vezes está prejudicando a área espiritual, a área psíquica, a área emocional, a área material e a área familiar, que é a área de relacionamento. Os irmãos estão entendendo que essa palestra é uma palestra que nós precisamos ouvir para poder tentar aplicar o máximo que nós pudermos, para nós melhorarmos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Nesta noite, nessa palavra, eu estou sendo usado por Deus, como veículo de Deus, para ministrar cura na vida de vocês, pelo poder dessa palavra. Quando eu ministro cura pela palavra, eu tenho que entender que primeiro eu tenho que ser curado. Então eu não posso ter rancor, ódio, raiva, eu não posso guardar mágoa para ser ministrando uma palavra desse nível. Eu tenho que ter os irmãos com a mesma média todo, e passar para vocês que vocês são muitíssimos importantes na obra do Senhor, e Jesus tem um ministério, e um mistério especial para cada um na sua vida, do jeito que você é, não é do jeito que alguém queria que você fosse, do jeito que você é, e o resto se vire com o psicólogo Jesus. Fale com Ele, e Ele vai te orientar de uma forma maravilhosa. Podemos passar fases ou momentos de não ter com quem compartilhar, ou pensar: quem é confiável que eu possa confiar? Eu sei que eu estou falando aqui, e você já teve fase e fala assim: mas o que eu faço com esse assunto? Para quem eu vou contar?
quem é de minha inteira confiança que eu possa então confidenciar, compartilhar com ele? Você tem alguém que acredita? Vê esse amigo, chama ele, diz: amigo, irmão, Deus me revelou, mostrou, eu preciso falar contigo. Com o seu pastor, muitas vezes, alguma coisa que a pessoa não quer falar com o pastor, mas alguém tem que ouvir, você tem que falar com alguém. Agora, se você não tiver ninguém, você está precisando ser curado, porque a Bíblia fala: confia a homens idôneos. Paulo fala: confia a homens idôneos. Você tem que ver quem é idôneo. É impossível que você não acha, que eu não acho, uma pessoa que seja idôneo, para que eu possa então chorar no ombro dele. Você, meu caro irmão, está preparado para chorar no ombro de alguém? Você, meu caro irmão, está preparado para receber alguém que vai chorar no seu ombro? E você ser conselheiro, orientador, estender a mão como ajudador, como realmente amigo. São situações, há momento que há de ter e precisa ter confissão, e a confissão, quando é verdadeira, ela é feita com lágrimas. E quando a confissão é feita com lágrimas, aí então Deus traz e dá o alívio interior. E quando esse alívio interior acontece, se deixamos então de ter esse alívio interior, você pode estar entrando numa crise e no momento que pode vir a depressão. Mas em suma, você precisa se abrir, você precisa falar, você precisa, alguma coisa você tem que contar para alguém, falar com alguém. Isso pode causar um efeito muito ruim na sua vida e trazer problemas drásticos. Uma traição. Quem é que quer ser traído? Ninguém. Agora, entre nós, nos falamos para muita gente. Quem na vida ainda nunca foi traído? Em alguns aspectos. Mas se a traição aconteceu, e se eu guardo, e eu não tenho com quem vai trabalhar comigo, me curar, ou eu posso ser curado, essa situação pode gerar um problema muito grande e trazer malefícios na minha vida, porque tudo que vem sobre mim, eu preciso estar preparado para liberar perdão. Se eu não estiver preparado para liberar perdão, quem me afetou, ele fica prejudicado, e eu não sou curado, eu fico também em situação difícil. E aí o diabo trabalha para os dois seres complicados. Quando eu libero perdão, aí então eu começo a dizer assim: vou ganhar um amigo. Tinha perdido
mas eu vou reconquistar pelo perdão. Eu acredito que nessa noite nós precisamos perdoar alguém em alguma área. O assunto é sério. O assunto é seríssimo. E para nós sermos abençoados, nós precisamos então estar propenso a perdoar, capacitado para perdoar. E aí então o diabo perde a batalha. Irmãos, nós somos de Deus, com técnicas ou não, nós somos de Deus. Sou mais forte ou mais fraco, mas somos de Deus. Sou super ou não sou tão super quanto alguém queria que eu fosse, mas eu sou de Deus. Então agora nós vamos pensar um pouco em um homem que apareceu em Reis capítulo 17, que trata-se do profeta Elias, e ele chega e fala assim para Acabe, que era casado com Jezabel. Acabe tinha princípios de Deus, quanto à formação dele, os princípios dele, e Acabe não, e digo, Jezabel não. Como Acabe fez esse casamento, que não era o casamento preparado por Deus, ele tornou o rei mais ruim de Israel. E Jezabel, sua esposa, a princesa, ela foi a rainha mais má de Israel. Aí Elias chega para ele e fala assim: Acabe, rei, estou trazendo uma profecia. O profeta aparece assim, da parte de Deus, que não vai chover mais em Israel, antes que eu falo novamente que chova, e vai embora. E aí então, com essa profecia, Elias fica só, e não achava companheiro, que Israel passava uma fase complicada, e a seca veio, e Deus fala assim: Elias, corre para o rio Querite, fica escondido lá, fica lá, e eu vou tratar de você. Mas aí ele entra numa situação solitária. Deus estava com ele? Estava. Ninguém sabia onde estava, ninguém sabia. Mas Deus prometeu para ele assim: você está solitário, mas eu estou contigo. O único que está contigo, estará contigo, sou eu. Enquanto você ficar no rio Querite, eu vou te sustentar com pão, com carne, para não vir situação mais difícil. E ele fica lá, e o corvo trazia cedo e à tarde pão e carne, e ele bebia do rio. A vida melhor que essa? Mas um dia tudo bem, um mês, 2 meses, 3, 5, 6. Você já pensou, evangelista Francisco? 2 anos lá, não sei, deve ter uns 2 anos, para o rio secar, 2 anos e pouco, sozinho, solitário, só lá. Então quando você está sozinho, mas você sente a presença de Deus, que Deus manda você fazer alguma coisa, ainda você suporta. Ele suportou até o rio secar.
E nem um dia Deus esqueceu Elias lá. Eu quero dizer nessa noite que Deus não esquece de você. Você que está passando por momentos, por situações turbulentas, mas Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de Elias. Toda manhã o corvo vinha e trazia carne e pão para o profeta. Israel em pânico pensava: Elias já morreu também, ninguém fala nele. Mas Elias está vivo até o rio secar, e quando o rio seca, Deus fala assim: agora você vai a Sarepta de Sidom, que agora você vai ter uma companhia, você vai arrumar uma companhia, uma família. Porque a viúva de Sarepta de Sidom vai te sustentar esse resto de período que vai ter seca e tem fome em Israel. Israel está com fome, mas você, profeta, vai ser sustentado, porque do profeta Deus cuida. Você é profeta de Jesus, você é profeta de Deus. Nesta noite eu quero dizer que Deus cuida de você. Você não está esquecido, nem abandonado. Tenha certeza que Deus está cuidando de você. Mas o profeta vai, fala com a viúva tem fé, acredita nele, faz o bolo para ele e acomoda ele, hospeda ele, e estava tudo bem. As coisas quando começam a melhorar, e Elias falou assim: agora estou bem, porque a viúva, pela bênção de Deus, não falta mais farinha e nem azeite, e eu estou tranquilo. Mas acontece que nessa hora o filho da viúva morre. Aonde está o profeta de Deus? O profeta que viveu longe da sociedade, da cultura de então, se isola, e agora ali a viúva fala assim: a minha iniquidade, o meu pecado veio à memória por causa da sua presença. Meu filho morreu, está aí para você resolver o problema, profeta. E o profeta fala com Deus: Deus, até esta mulher tu veio afligir? E ora para o menino ressuscita. Aí Deus fala com ele: agora apresenta Acabe. Acabe não podia ver, mas Elias precisava comunicar-se, não podia ficar no rio Querite, confortado, sendo sustentado todo dia com carne e pão, e nem também na mordomia junto da viúva de Sarepta de Sidom. Agora chegava a hora de batalhar e enfrentar o rei, o pior rei, a rainha má. E aí Elias então propõe um desafio, e diz então para Acabe: você é o perturbador. Ele falou: não sou, mas eu proponho um desafio. Vamos para o Monte Carmelo, eu vou só, e tu leva todos os profetas de Baal, e lá nós vamos fazer um sacrifício para Deus. Se Baal responder, Baal é rei, é Deus. Mas se ele não responder, o meu Deus que eu sirvo responder, então você vai entender que Deus é Deus, e aí sim virá chuva. Caso contrário, não vai chover. Vamos para o Monte Carmelo, e lá batalha, e os profetas clamaram para adiantar, fogo não caiu. Elias clamou e o fogo veio do céu. Elias diz a Acabe, depois que os profetas foram mortos:
volta para o palácio porque vai chover. Ele fala que vai chover antes de ver o sinal. Quando ele fala vai chover, ele vai para a oração, vê o sinal das mãos de Deus, que pegava um bocado de água do mar para vir chuva sobre Israel. Mesmo chovendo, Acabe vai e fala para Jezabel: Elias ganhou a batalha porque o Deus dele é Deus verdadeiro. Elias ganhou a batalha porque o fogo do céu caiu quando ele orou, e os profetas não, e os profetas foram mortos. Jezabel falou assim: até o amanhecer, ou até anoitecer, Elias não vai viver, eu vou matá-lo. O profeta nessa hora angustiou-se, escondeu em uma penha. Antes, porém, ele é ajudado porque tinha fome, e Deus deu, o anjo trouxe pão e água para ele. Agora ele caminha, chega na penha e diz assim: Senhor, eu também quero morrer. E Deus manifesta, diz assim: Elias, o que você faz agora? No rio Querite eu te sustentei. A viúva de Sarepta de Sidom te sustentou por causa da minha palavra. O filho dela ressuscitou. Os profetas de Baal foram mortos porque eu respondi com fogo e eles nada fizeram. Você é o homem, Elias. E Elias já estava entrando em depressão, se isolou, e agora ele diz: eu também quero morrer, eu também tenho direito de morrer. Quando o homem se isola, mesmo que é profeta, vem a vontade de morrer. Então a ideia, o pensamento hoje é para você não se isolar. Se irmana, não fique fora da igreja. Nós temos notado assim uma porcentagem muito grande da igreja que culto é só domingo, terça não é, quinta não é, domingo se oba, hoje maciçamente. Não se isole, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Culto não é também só congresso, festividade. Culto é o nosso dia a dia, de nós nos relacionarmos com nossos irmãos. Elias então, quando fala com Deus, Deus fala assim: sai para fora da penha, da caverna. Ele sai, vem toda aquela manifestação, você sabe, o vento, o fogo, o terremoto, e Deus estava, e depois uma voz mansa e suave. Quando o profeta vai entrar em depressão, vem as mãos poderosas de Deus, a voz mansa e suave, que disse para ele: Elias, você quer morrer? Você não vai morrer, vou te abençoar. Ele diz assim: eu estou sozinho. O profeta, quando acha que ele está super poderoso, ele fala: só tem eu na igreja. Elias falou: só estou sozinho. E Deus fala para ele assim: você está entrando em depressão e angústia. Eu tenho 7.000 que você não conheceu, porque eu estava isolado no rio Querite. Você estava isolado na viúva de Sarepta de Sidom. Você não está no meio da convivência, mas eu conservei 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Com essa mensagem Elias saía daquela situação de angústia, situação depressiva. Essa palavra encorajava o homem de Deus, o profeta.
para ele continuar. E Deus diz assim: você vai ungir Asaías, você vai ungir reis, e você vai ungir um profeta que vai ser seu discípulo. Um profeta que vai ser o seu discípulo. Quando eu estou só, eu não tenho ninguém para me discipular. Quando eu estou só, além de não ter ninguém para me discipular, eu não tenho ninguém para discipulá-lo. E agora Deus fala para ele: você vai ungir um discípulo, e ele é Eliseu. Eu vou tomar você, vou arrebatar vivo para o céu, e Eliseu vai ficar no seu lugar. Aí o profeta saiu da crise depressiva, deixou de se isolar, deixou de sentir que estava em solidão, e Deus agiu sobremaneira na vida dele. E aconteceu que todos sabem, o fim de Elias foi o arrebatamento, a tirada dele desse mundo e levada para os céus. E é tão real, tão concreto, que na visão da transfiguração 17 de Mateus, ele aparece lá em visão com Jesus no Monte da Transfiguração. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, meu caro irmão. Deus quer fazer coisas extraordinárias, e por isso essa palavra vem para nos ajudar, nos estimular, que nós possamos sair de todas as crises que possa querer nos atingir nessa área, que é uma área que muitos são afetados, e Deus quer fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Vamos subir, vamos subir. Quando eu subo na fé, na área material, na área emocional, na área sentimental, como discipulador, eu devo que levar discípulo comigo, porque se eu subo e levo discípulo comigo, daqui a um pouco eu estou em cima, e comigo haverá uma equipe comigo. Eu não estarei sozinho. Se estiver sozinho no vale, na caverna, mas quando subir, eu levo alguém comigo. Leve alguém com você para os céus, para a eternidade. Não fique nesse vale de isolamento, depressivo, de solidão. Suba e leve alguém contigo para a eternidade.